Essa história aconteceu com um conhecido. Um homem do Texas, com sua amiga e namorada, já era noite em um lago próximo. Eles começaram a observar uma série de grandes orbes durante um curto período de tempo, apesar de mais tarde terem notado 3 horas de tempo perdido. Estou atualmente vivendo com meu primo aposentado em Cedar Park, Texas. É nesta área onde eu tive algumas experiências muito estranhas. Ela fica no Lago Muir e nos arredores. Eu adoro pescar e tirar fotos de vida selvagem e coisas do gênero. Eu sempre adorei caçar e pescar. Meu pai me ensinou quando era pequeno a disparar uma arma e a estar seguro com uma arma de fogo. Eu não tinha nem mesmo 7 anos de idade quando aprendi a atirar em pombos. Já vi panteras negras no Mississippi e grandes lobos negros no Texas. Isso tudo aconteceu bem ao virar da esquina da onde eu moro. Muitas pessoas estão trabalhando em um parque de $1 milhão há um ano, que fica ao redor do Lago Muir, onde eu pesco. Este pequeno lago foi construído pelo Corpo de Engenheiros do Exército no final dos anos 50. Enfim, por volta das 9 horas da noite do ano passado, no final de setembro ou início de outubro, perguntei ao meu primo Tony e sua namorada se eles queriam ir pescar. Ele me respondeu: "Então você quer encontrar o bicho-papão?", rindo de volta para mim. Eu disse: "Sim, claro." Então entramos na van dele e fomos para o outro lado da represa. Há um lugarzinho bonito para pescar. Chegamos lá, e sentamos na van por 1 minuto ou 2, e ficamos conversando. Tony e eu pegamos nosso equipamento e andamos até a parte de trás da água. A namorada dele ainda estava tirando as coisas da van. Perguntei ao Tony se ele tinha algum anzol e pesos extras em sua caixa de equipamentos. Quando ele virou o trinco de sua maleta de pesca, rolou até a borda da água. Tento ligar o flash do meu celular para que ele possa ver. Quando ele estava recolhendo suas coisas, por acaso notei uma luz brilhante ao lado da estrada. Parecia que ela estava pairando a cerca de 2 metros do chão. Eu disse: "Olhe para aquilo, Tony." Ele disse que era apenas uma luz de rua. Eu disse não é, porque começou a descer e a zigue-zaguear para frente e para trás. Naquele momento, sua namorada estava voltando da van e me dizendo para apagar a luz do telefone. Ela disse que alguém estava lhe perguntando se ela tinha um cigarro. Ela acreditava que haviam alguns sem-teto entrando e montando acampamento. Eu gritei: "Posso ajudá-la?" Neste ponto, não haviam mais sinais desta luz que eu vi, e onde estávamos, apenas 2 luzes da rua eram visíveis. Estava bastante quente naquela noite, sem vento ou chuva e, até que bem claro. Havia ainda luz suficiente da rua para que você pudesse aproveitar o momento. Quando eu estava andando de volta para a frente da van do Tony, com um facão em uma mão e sua namorada ao meu lado, notei que aquela luz do outro lado da floresta deveria estar a uns 20 metros de distância. Conheço estes bosques como a palma da minha mão, e se alguém estivesse caminhando por aqui eu teria ouvido seus pés nas folhas secas. Eu disse: "Olhe lá, a bola de luz está aqui de novo." Esta esfera brilhante estava provavelmente a 8 metros do chão e é do tamanho de uma bola de vôlei, mas no meio dela parecia como um brilho aguado e o exterior era como uma auréola. De repente, vejo aparecer mais 2 bolas de luz, com a primeira no meio. Essas 2 estavam a cerca de 1 metro abaixo da outra, o que, em contraste, faz com que os outros 2 fiquem a aproximadamente 7 metros do chão. A namorada do meu primo e ele ainda acreditavam que se tratava de pessoas sem teto. Eu gritei: "Posso ajudá-los?" É claro, sem resposta. Estamos todos em frente à van. Não havia nada fazendo barulho. De repente, uma bomba de ar de uma oficina de pintura que está a 150 metros ou mais de nós explodiu. Isso nos assustou muito. Mas, ainda estávamos em frente à van olhando para estes orbes brilhantes quando os 2 que ainda pairavam a 7 metros desaparecem e o outro finalmente desaparece. Neste momento,
Percebi que eu estava com o celular na mão o tempo todo durante este evento e não pensei uma única vez em tirar uma foto ou um vídeo dele. Depois que as luzes se apagaram, virei-me para Tony e disse a ele que estava pronto para voltar para casa. Só me lembro de entrar na van dele e me sentar no banco de trás. Sei de fato que todo este evento não poderia ter durado mais de meia hora porque moramos ao virar da esquina de onde ocorreu este incidente. Saímos às 21 horas e quando olhamos para o relógio na volta, esse marcava meia-noite. E o pior, não chegamos a jogar uma isca sequer. Ou seja, perdemos 3 horas do nosso dia, sem conseguirmos encaixar o que estávamos fazendo nesse tempo todo. Seriam os orbes de luz responsáveis? Eu realmente preciso contar minhas experiências a alguém. Sinto que quero chorar quando penso em não poder falar sobre isso. Isso me faz sentir tão solitário e louco. Tive muitos eventos em minha vida que eu sabia que eram estranhos, mas consegui falar disso com ninguém. Tudo começou quando eu era muito novo. Muitos desses eventos pareciam sonhos, mas eu sei que não eram sonhos. Vou me certificar de mencionar quais eventos pareciam sonhos versus saber que eu estava 100% certo de que estava consciente e acordado. A primeira experiência me pareceu um sonho. De qualquer forma, minha primeira experiência foi quando eu era uma menininha na creche. Na Virgínia temos toneladas de árvores, e minha creche ficava na beira da floresta. Contava com um parquinho embaixo de algumas árvores, mas ainda assim conseguiria ver a construção da escola. Eu estava no balanço virado na direção onde o bosque se abria e você podia ver a casa do vizinho. Ela deve estar a menos de meio acre de distância. E então, do nada o céu inteiro foi engolido por esta coisa metálica gigantesca. Aqui é onde eu sinto como se estivesse sonhando, porque eu podia ver o trabalho de metal no fundo desta coisa metálica. Não me lembro de mais ninguém estar por perto quando isto aconteceu. Eu tinha 6 anos na época. Em outra ocasião, quando algo estranho aconteceu, e dessa vez acordado, com certeza. Eu devia ter uns 12 anos de idade. Eu com muita dor de cabeça. Meu nariz estava super entupido, mas nada saía. Eu estava no banheiro assoando meu nariz e acabei tendo esta sensação de cócegas na minha narina direita. Espirrei com muita força e senti algo se desalojar do meu nariz e o fiz bater na pia à minha frente, como se fosse um ruído molhado e suave. Olhei para dentro da pia, e vi esta estranha forma geométrica, como talvez um quadrado que tinha outras cristas se isso fizesse sentido. Eu o senti e ele parecia como um pedaço estranho de cartilagem. Era densa, mas macia, não conseguia esmagá-la com meus dedos, e ao inspecioná-la era de cor de carne. Falando nisso agora eu ainda posso senti-lo no meu nariz onde ele se desalojou. Quando eu tinha 17 ou 18 anos, eu estava deitada com o meu namorado na cama. Seu quarto tinha uma janela de telhado de painel único que eu estava olhando para fora enquanto esperava que ele voltasse lá para cima. Vejo este objeto que de certa forma me lembrava um peão, girando lentamente, mas parecia que estava se movendo tão rápido que deixou um rastro de sua imagem um pouco atrás de si mesmo, fazendo um ângulo reto na janela. Tinha cor vermelha e amarela. Eu gostaria de poder descrever o padrão que vi nele. Era como um sol de espigão. Lembro-me de não reagir a ele, só de observá-lo. Só mais tarde é que eu pensei em algo estranho. Meu namorado também vivia em uma área rural, com os vizinhos sendo um bando de velhos, então eu não acredito que possa ter sido uma criança jogando algum frisbee esquisito. Além disso, sua casa está sobre uma fundação alta e espessa e este objeto estava muito sobre as árvores que eu podia ver na janela do telhado. Estas próximas histórias são eventos mais recentes. Tenho 30 anos agora. No ano passado, meu noivo e eu fomos ao rio Rappahannock, onde sua família tem uma casa no próprio rio, em março. A maior parte deste bairro está vazia em março, pois muitos dos donos de casa vêm para ficar durante os meses mais quentes.
Foi mais tarde naquela noite e decidi dar um passeio com meu noivo. As estradas mal iluminadas e mal cuidadas, mais parecidas com caminhos de cascalho com árvores que o revestem. Você pode olhar para cima e ver o céu claro ao andar por aí. Enquanto eu e meu noivo caminhávamos, ele me parou e apontou esta luz piscando no céu. No início, ele pensou que poderia ser um satélite e puxou seu telefone para olhar para cima para ver o que podíamos ver no céu naquele momento. Era algum aplicativo que ele usava. Terei que perguntar a ele quando ele acordar. Quanto mais olhávamos para a luz, mais difícil era rastreá-la. Eu juro que você olhava para ela, ela mudava de lugar. E, quando você encontrasse novamente, ele mudaria novamente. Não ia em linha reta, era quase uma serpentina no céu. Eventualmente, nós a perdemos de vista porque ela se mexia muito rápido. Como se você fosse capaz de olhar para ela por talvez 2, 3 segundos depois de encontrá-la e então ela desapareceu. Eu estava no Bronzio à noite em Richmond olhando para a ponte que cruza para Belle Isle. Ao olhar nesta direção, você pode ver o cemitério Hollywood. É um lugar onde todas as pessoas de Richmond já estiveram em inúmeras ocasiões. É uma das coisas mais bonitas de Richmond. Você pode ver um mausoléu ao lado da colina onde está o cemitério Hollywood enquanto está de pé na ponte da ilha de Bronzio. Já estive neste mausoléu inúmeras vezes. Onde ele está e o que vi não faz sentido. Ao olhar para a ponte da Ilha Belle, vejo esta esfera laranja gigante sentada em frente ao mausoléu. Ao olhar para as luzes da rua que estavam mais perto de mim, o globo laranja era muito maior. Eu o apontei para meu noivo e para as outras pessoas com quem eu estava, e ele desapareceu logo depois. Como se fosse sério, devo ter ficado como, olhem para aquela luz laranja ali, então ela desapareceu depois que as pessoas se viraram para olhar para ela. Eles tiveram um vislumbre, mas quando eu estava olhando para ela, ela estava apenas aspirando ali. No início pensei que talvez fosse a segurança fazendo suas rondas, mas a coisa do carrinho de golfe que eles usam os faróis não seria tão grande assim. Mas o globo não iluminava nada em torno dele, mas ele mesmo era super brilhante. A última coisa que vou lhe contar é o que me mandou para além do limite. Algumas noites atrás, meu noivo apontou estas duas contusões redondas na minha perna, como se algo me agarrasse com muita força. Alguns dias depois, meu noivo tem as mesmas contusões em seu braço. A distância entre dois hematomas era a mesma em nós dois. Não poderia ter sido algo que eu tenha encontrado. Não temos nada em nosso apartamento que pudesse nos fazer isso, e onde estão os hematomas não faria sentido se fizéssemos nós mesmos, já que eu tenho 1,5 m e meu marido tem 1,90 m. Em algumas noites sinto que algo está me observando da janela do meu telhado do meu apartamento em Carrollton. Sinto que nem deveria estar dizendo isso a ninguém. Mas sinto como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de mim apenas escrevendo tudo isso em vez de mantê-lo na minha cabeça. Em algum momento deixa de ser coincidências, certo? Não sei mais o que fazer. Isso aconteceu comigo há uns 15 anos atrás, pela primeira vez. Eu acordei no meio da noite com alguma coisa em cima de mim, me segurando para baixo. E acontece 1 ou 2 vezes por ano desde então. Quase sempre a mesma coisa. Eu acordo sentindo que algo está deitado em cima de mim. Posso sentir o peso. Não é particularmente muito pesado. Talvez 45 quilos, se eu tivesse que adivinhar. Pensei que era paralisia do sono no começo, mas, com o passar do tempo, mudei de ideia. Quase sempre fico paralisado quando acordo. Não consigo me mover, não consigo falar, não consigo nem abrir os olhos. Foi isso que me fez pensar que era paralisia do sono. Porém, eu luto contra isso, e em cerca de 1 minuto começo a conseguir voltar a me mover, falar, etc.
Tudo o que eu quero fazer quando isso acontece é gritar para a coisa sair de cima de mim. Pouco depois de recuperar a minha capacidade de me mover, falar, enfim, o peso desaparece e estou sozinho na cama, sem nada em cima de mim. Eu nunca consegui ver o que era. Exceto por uma vez, há alguns anos atrás, eu tive apenas um breve vislumbre do que eu pensava ser um pé em pé na cama ao meu lado. Mas a última vez que isso aconteceu foi diferente. Acordei deitado de lado com esta coisa espalhada sobre a parte superior do meu corpo. Deitada sobre minhas costelas, logo abaixo da minha axila. Alcancei minha mão direita atrás de mim e consegui agarrá-la bem onde o pescoço encontrou seu ombro, se você puder imaginar o local. Eu ainda estava tentando recuperar meus sentidos na hora e mexer meu braço, era tudo que eu realmente podia fazer. Eu o agarrei e comecei a apertar, em parte no ombro e em parte no pescoço. Eu podia sentir meus dedos cavando. Não que eu tivesse quebrado a pele ou algo assim, eles simplesmente afundaram em algum tecido que parecia ser mole e pastoso. O ombro de um humano tem ossos e músculo grosso sob a pele. Não parecia com isso. Meus dedos afundaram até o segundo nó, talvez. Como se não houvesse nada realmente sólido por dentro, apenas uma pele fria e úmida de borracha sobre tecido pastoso nojento. Não havia nenhum som audível. Era como se estivesse dentro de minha cabeça, falando comigo com meus próprios pensamentos. Assim como você ouve as pessoas descreverem isso. Ele me disse: você está apertando seu próprio pescoço. Eu pensei para mim mesmo: não estou. Mas foi o suficiente para me confundir por apenas um segundo e eu me soltei. Consegui abrir meus olhos e vi o braço bem na minha frente, desde o cotovelo até a mão, meio que me cobriu e passou pelo meu corpo. Com a mão esquerda, estendi a mão e a agarrei logo atrás do pulso. Dei-lhe uma torção e ele se dobrou mais de 90 graus. Novamente, não era como o braço de um humano. Era como se não tivesse ossos, talvez cartilagem, ou borracha, mas não tinha ossos. Dobrei-o com facilidade. Logo depois que fiz isso, a coisa simplesmente desapareceu, como eles sempre fazem assim que eu começo a resistir a eles. O braço era fino e de cor cinza. Eu realmente não vi os dedos. Tudo durou uns poucos segundos. E apenas consegui ver um antebraço e o pulso. Honestamente, sempre os encontro em cima de mim, porque sempre luto contra eles antes de retomar a consciência. E acho que essas criaturas sabem disso. É por isso que eles sempre tentam me segurar quando isso acontece. Acho que se debater é uma reação normal. Sei lá. Gosto de pensar que eu estou me defendendo quando me debato ou tento tirar esse peso de cima de mim. Acredito que devo fazer isso a maior parte do tempo. Mas obviamente há momentos em que eu não o faço. Acho que quando eles perdem o controle sobre mim, e eu estou prestes a acordar, eles me mandam de volta, ou vão embora, seja qual for o caso. E, quando acordo, ainda não tenho certeza de onde estou quando estas coisas acontecem. Eu poderia estar em minha própria cama e eles estão em meu quarto comigo. Ou eu estou em outro lugar e eles me mandam de volta no momento em que não podem mais me controlar. Mas sempre acabo voltando para a cama quando elas acabam. Eu ainda vi seus rostos, ou seus corpos em grande medida. Mas acho que pelo menos aquele último foi um Grey.